Boa noite, amados irmãos, amigos do nosso canal. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso Jave. E a porção que nós vamos desfrutar hoje tem por título Fé Invisível Produz Frutos Visíveis, baseado no livro das cartas de Tiago. Amém? Mas antes da gente começar a leitura, dá o seu joinha lá no nosso canal. E aqueles que ainda não inscreveram, se inscrevam, porque tem muitas mensagens muito ricas, tá? Se você também deseja adquirir o jornal, você pode entrar em contato conosco. Será um prazer você fazer a inscrição do Jave, tá? Porque está trazendo umas mensagens muito ricas. Esse Jave tem temas para filhos, para pais, para líder, né? Para líder de igrejas. Então é um jornal bem completo e está nos ajudando muito. Amém? E então, começando a leitura, né? O título é Fé Invisível Produz Frutos Visíveis. Amém? Aí começando, a epístola de Tiago, ao longo das eras, tem sido motivo de controvérsia entre estudiosos da Bíblia. Sua linguagem peculiar é bastante inclinada ao estilo do Antigo Testamento. Parece contrastar com o estilo neotestamentário, evidenciado, principalmente nos escritos de Paulo. Quando, porém, entendemos que foi Tiago e para quem e em que época ele escreveu, algumas coisas começam a se encaixar. E passamos a entender, apreciar e tirar melhor proveito dessas importantes cartas do Novo Testamento. Tiago foi meio-irmão de Jesus, que o rejeitou inicialmente como o Messias, o enviado de Deus. Mais tarde, após a ressurreição de Jesus, Tiago teve forte experiência com Cristo e sua vida foi transformada, chegando a se tornar uma das colunas da igreja em Jerusalém. Aqui então vemos que Tiago, sendo irmão de Jesus, da parte de mãe, né? Ele não tinha a fé suficiente para reconhecer Jesus como Messias. Só depois da ressurreição, tá vendo? Depois da ressurreição, que Cristo tornou o Espírito, ou outro Consolador, que entrou para dentro de Tiago, que gerou essa fé em Tiago, teve experiência forte com Cristo, que ele pôde dar valor naquilo que Jesus fazia na terra, né? Aí ele reconheceu que realmente Jesus era o Messias enviado por Deus. Amém? Esse foi Tiago, judeu, convertido, e que levou a sério o convite a uma nova vida com Cristo, de modo que, posteriormente, passou a ser conhecido como Tiago o Justo. Então, depois da ressurreição de Cristo, quando Tiago recebeu o Espírito para dentro de si, ele teve uma nova vida. Aí ele deu valor naquela nova vida, tá vendo? E foi reconhecido como Tiago o Justo. Aleluia! Os primeiros cristãos a compor a igreja eram judeus, que devido à perseguição dos compatriotas, logo foram dispersos pelo mundo. Preocupado com eles, Tiago lhes escreveu, com vista a ajudá-los a alinhar a vida cristã com a fé que possuíam. Sendo da forte influência que os judeus convertidos à fé em Cristo ainda sofria do judaísmo, Tiago buscou ajudá-los
a não ter uma vida cristã de hipocrisia, mas de fato e de verdade. Por isso, deu bastante ênfase às obras. Para ele, a fé deveria produzir um comportamento justo, santo e que honrava a Deus. Tiago tinha clareza de que, embora a vida cristã fosse baseada na fé, que é invisível, seus frutos devem ser tangíveis e práticos. Essa foi provavelmente a primeira epístola do Novo Testamento, escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, época em que tudo era novo. Mais tarde, quando Deus concedeu mais revelação a Paulo, ao apóstolo Paulo, muita coisa foi esclarecida, mas não contradiz a que o Tiago havia escrito. Por um lado, Paulo pregou que somos salvos pela fé. Tiago, por outro, diz que a vida de quem foi salvo deve produzir boas obras. A ênfase de Paulo estava na fé, no Evangelho, no ato de crer, ao passo que Tiago apontava para a importância de praticá-la. Paulo também falou sobre a importância de ser rico em boas obras. E Tiago escreveu sobre ser rico na fé. Em síntese, Tiago aponta para a relação entre fé e atitude, ou seja, a fé não é passiva, mas proativa. Diante das provações, por exemplo, nossa fé precisa estar em ação e tirar proveito, aprendendo as lições necessárias em cada situação. Para Tiago, a fé é prática, assim como foi a experiência de Raabe e Abraão no Antigo Testamento. A verdadeira fé produz comportamento como refrear a língua, a mente e os membros do corpo. A fé resulta em sujeição a Deus, a que nos guarda das investidas do diabo. Por fim, a fé, segundo Tiago, gera oração, isto é, nos leva a nos derramar diante de Deus, a fim de que Ele ouça as nossas causas. Portanto, amado leitor, se você tem fé, mas ainda não a pratica, leia a epístola de Tiago. Ela lhe dará muita ajuda. Então nós vemos nessa leitura, amados, que a ênfase dessa leitura é a fé. Não é isso? E Tiago, nós vimos aqui que ele preocupava naquela época com os irmãos, com as igrejas. Por isso que ele escreveu essa epístola, para ajudar os irmãos a não decair na fé. E nós vimos que a fé, ela é acrescentada quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Isso está escrito em Romanos. Eu vou ler o versículo aqui em Romanos, que fala o seguinte. Romanos 10, 17 fala assim, ó. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a fé é acrescentada em nós quando nós ouvimos a pregação. Nós ouvimos, igual essa leitura que nós estamos fazendo, é uma pregação. Então, a fé é acrescentada em nós em ouvir o falar de Deus, que é a sua própria palavra. Não é isso? Então, o Tiago, naquela época, já preocupava com os irmãos. Já procurava alinhar eles com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Que através da palavra
vinha a fé e os irmãos ficavam fortalecidos no Senhor. Amém? Em Romanos 8, também quero ler esse versículo que fala assim, ó: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Está vendo, irmãos? Então, a fé vem através da palavra. A palavra, nós estamos recebendo tanta mensagem hoje, falando da palavra profética. Essa palavra é que nos traz a fé, que nos ajuda a alinhar a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então a leitura, irmãos, de hoje foi baseado nisso aí, na fé. Enquanto mais nós ouvimos a palavra, enquanto mais nós lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia, né? Aí mais fé gera em cada um de nós. E mais isso aí nós vamos estar mais próximo e fazendo mais a vontade de Deus. Amém? Então a leitura de hoje é esta, e eu vou fazer uma oração, tá? Para que o Senhor inculque essa palavra em nós. Igual está escrito lá em Deuteronômio, né? Lá fala para a gente inculcar essa palavra, escrever essa palavra no nosso coração. É estar ruminando, é estar falando a palavra do Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, essa porção que o Senhor nos deu, tão maravilhosa, que é a fé. E nós sabemos que a palavra é o veículo para trazer a fé até a nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que essa palavra possa ser escrita no coração de cada ouvinte, na família, na casa, na residência de cada um. Senhor, abençoa cada um, abençoa nossos ouvintes, abençoa nossos irmãos, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor.